Vocês já pararam pra se perguntar qual é a história daquele macaco da sanfona do primeiro filme do Invocação do Mal? Ele era uma das relíquias demoníacas mais perturbadoras que existiam lá no Museu dos Warren. A história se concentra na família Hodges, que está sendo atendida por um médico desconhecido e sua enfermeira Mirin, na década de 30. O casal dá à luz a um menino chamado Joey. Só que assim que isso acontece, a enfermeira começa a entrar em crises psicóticas. Ela acredita que Joey, o bebê, não era realmente um bebê, e sim um demônio. Uma crença que é reforçada porque os outros bebês da maternidade começam a aparecer com arranhões. No entanto, por conta dos surtos que ela teve, ela foi internada e tempos depois ela acabou tirando a própria vida. Para ajudar a consolar o casal, o médico então resolve dar de presente para eles o macaco que toca sanfona, que recebeu o nome de Joko. Então o tempo foi passando e tudo parecia estar muito bem, apesar do trauma que os pais tinham por conta da enfermeira. E o Joey parecia muito apegado àquele macaco. Era como se ele e o macaco fossem uma coisa só. E a família também começou a ficar muito apegada ao macaco, porque como ele tocava musiquinha e tudo, eles achavam aquilo incrível e muito bonitinho. Só que conforme o tempo foi passando e Joey foi crescendo, as coisas foram mudando. A vida de Joey e dos pais começou a ficar mais sombria. O primeiro fato que ocorreu foi que um dos melhores amigos do seu pai, um parceiro de boliche, foi atropelado por um trator. E a cada 6 meses que se passavam, alguma tragédia acontecia. Eram vizinhos, animais e até mesmo a mãe dele acabou falecendo. E parece que quanto mais isso acontecia, mais o macaco gostava de tocar a música dele, a melodia dele parece que ficava mais intensa. Então o médico que deu aquele boneco e fez o parto do bebê, ele começou a ficar muito perturbado com tudo aquilo. E então ele começou a investigar a vida da família. E então ele procurando, investigando ali nos documentos, ele encontra um desenho que a enfermeira Mary fez. Era um desenho muito estranho, que parecia ser um demônio, e várias escritas assim, em uma língua que ele não conseguia decifrar. Então o médico ficou pensando sobre o que a Mary tinha visto e sobre o que ela estava pesquisando, sobre o que ela estava estudando em relação àquilo. E então ele encontra o recibo de uma compra de um brinquedo de macaco, que havia sido feita 4 anos antes do nascimento do bebê, pela enfermeira Mirin, de quem ele havia recebido aquele macaco, no qual ele presenteou a família. Então ele acaba descobrindo que, na verdade, a enfermeira havia feito um pacto com aquele demônio que havia se apoderado daquele macaco. E que então ele serviria de brinquedo para o bebê, pois a intenção dela era oferecer o bebê para esse demônio. No entanto, o pacto não foi finalizado corretamente. E assim, o demônio acabou deixando a enfermeira louca, fazendo com que ela tirasse a própria vida, assim oferecendo para ele. E então, isso faz o médico ficar questionando a sua sanidade mental. Por mais que ele não acreditasse tanto naquilo, ele sentia que tinha alguma coisa de errado naquele boneco. E então ele resolve ir até a casa da família para conversar com o pai. Porém, durante o caminho, ele sofre um grave acidente e acaba falecendo. Após o ocorrido, o pai começa a se questionar sobre o que realmente estava acontecendo e ele também achava que tinha alguma coisa de errado. E aí então que os Warren entram em cena e começam a investigar o caso. Mas e aí, vocês sabiam alguma coisa sobre essa história? Vocês assistiriam um filme sobre ela? Comentem aí.